no CT da Barra Funda. Boa noite, Má. O que você tem pra gente? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva nesse início de semana. Então, ontem, depois da partida, a gente teve a constatação de que o Pablo Maia, de fato, sofreu uma lesão um pouco mais séria. Hoje veio a confirmação de que ele vai precisar passar por uma cirurgia na próxima quarta-feira, porque ele teve um problema ligamentar no tornozelo direito. O Pablo Maia, então, vai passar por essa cirurgia, ficar um período afastado, alguns meses. Então, o Pablo Maia não deve jogar pelo São Paulo, ele que sofreu essa lesão no final do primeiro tempo. Em relação a Zubeldia, ali na coletiva de imprensa, depois da vitória por 3-1, ele foi questionado sobre sua continuidade no trabalho. E aí ele foi perguntado se ele sentiu respaldo, se ele se sentiu seguro no cargo, se ele se sentiu ameaçado. Olha só o que ele respondeu. Lo que uno siente es vergüenza cuando pasan 5 partidos y no gana. Estamos en un equipo grande y uno quiere ganar. Entonces lo que aconteció el año pasado, que clasificamos a Copa Libertadores y las últimas 5 fechas, 6 o 4, no recuerdo, me fui con mucha vergüenza. Como profesional me fui con vergüenza. Y seguramente todos nos pasó lo mismo, porque uno quiere ganar. Pero habíamos conseguido un objetivo que era clasificar a la Libertadores, que pareciera que es lo que corresponde. Entonces ahora, que llevábamos 5 jogos, yo sentía vergüenza. Pero hay que trabajar, hay que aguantar las críticas, porque a veces las críticas, como dije, son infundadas y otras veces tienen lógica. En este caso, tienen lógica las críticas. Lógica. En este caso, tienen lógica las críticas. Aí então, o Zubeldia respondendo sobre se ele se sentiu ameaçado, disse que não, que o que ele sentiu foi vergonha de não ter vencido aqueles 5 jogos seguidos aí pelo São Paulo. Hoje, o Carlos Belmonte, que é diretor aqui no Tricolor, esteve na comissão técnica, no conselho técnico do Paulistão, que definiu os horários das quartas de final. Daqui a pouquinho, o Alexandre Silvestre, que esteve por lá, vai trazer mais entrevistas com Marcelo Teixeira, enfim, com vários dirigentes. Mas ele Carlos Belmonte falou justamente sobre a situação do Zubeldia, sobre sua continuidade, se ele está ameaçado ou não. E aí eu vou deixar para vocês debaterem sobre a fala do Zubeldia junto com o Belmonte. Olha só. Se o São Paulo não conseguir resultado nessa fase final do Paulista, o Zubeldia dança? Isso não dá para dizer, mas nós temos total confiança no trabalho do Zubeldia. O trabalho está sendo feito e a nossa expectativa é que o Zubeldia esteja conosco até o final da temporada. Obviamente, os resultados são importantes, mas não é essa a definição. O trabalho está sendo bem feito e nós acreditamos que o Zubeldia continue conosco. Muito bem, aquela resposta de praxe. Que vontade de rir mais. A gente concorda. A gente entende. Vai falar o quê? Uma postura tão firme como prego na areia. Enfim. O Zubeldia fica, logo no começo ele já... veja bem. E aí ele entra no eixo. O que você acha, Miller? Michele, sem dúvida nenhuma, eu sempre quando falo que as leis da bola não mudam, elas são eternas, está comprovado. Se o treinador não tiver resultado, em time grande, pequeno que seja, ele dança, ele vai embora, ele perde o cargo. E no São Paulo não é diferente, né? Nós já vimos isso várias vezes, não é, Xará? Então é importante a gente saber disso, Michele, que o Zubeldia realmente, naquele jogo contra o Palmeiras, se ele não ganhasse, ele ia perder o cargo. Agora, ele está com a sobrevida agora para os mata. Aliás, essa é uma tradição no São Paulo, né? Nos últimos anos, é uma máquina de moer treinador, né? O São Paulo manda embora muito técnico. Então, e o Zubeldia, pelo trabalho que vem fazendo, por ter tido dificuldade de achar uma formação ideal, uma estrutura tática ideal para fazer o time jogar melhor, ele ficou pendurado mesmo. Então ele vai ficar dependente de resultados até acontecer uma sequência ruim e ele cair. É questão de tempo. Infelizmente, o futebol brasileiro é assim. Acho que no mundo também, muitas vezes, é assim. E o Zubeldia está na eterna corda bamba. Agora, bom, eu não posso nem perguntar. Não, acabou agora. Completaram os 40 dias da consolidação da fratura no dedinho. E agora ele pode voltar a treinar normalmente sem restrição, mas pelo menos uma semana de treino. Se o São Paulo passar do Novo Horizontino, possivelmente numa semifinal ele tenha condição.
E o que mais pega na lesão não é nem a qualidade do Pablo, tudo que ele já fez, que todo mundo sabe disso. É porque, de alguma maneira, ele e o Alisson estavam potencializando a possibilidade do quarteto jogar. Esses dois ali atrás estavam dando sustentação, saída de bola, para que os 4 lá na frente pudessem resolver. A ponto de agora o torcedor ver uma partida como essa, com outro sistema tático, fala, cara, acho que a gente achou, hein? Dá para ir sem o quarteto e virar uma discussão agora. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, aquela realidade, se algum maluco chegasse na segunda-feira depois da vitória sobre o Corinthians com o quarteto e falasse, olha, eu acho melhor jogar com 3 zagueiros, viu? Eu acho que não pega nada jogar aí com os 4 da frente. Essa pessoa ia ser colocada em praça pública para ser enforcada, porque não tem, aquilo era uma verdade completamente absoluta. Aí agora mete uma boa vitória contra o São Bernardo, que ninguém quase ganha dos caras, eles estão bem, com outro sistema tal. Olha, acho que o quarteto já não dá, hein? Agora dá para... A gente tem que abrir mão do quarteto. Já quase está virando uma verdade absoluta. A gente tem que tomar só cuidado nesse ponto. Mas, repito, a saída do Pablo Maia, que junto com o Alisson estava potencializando bastante a possibilidade dos 4, talvez agora isso realmente possa ser repensado, porque esse suporte por trás não vai ter. Então fica essa sinuca de bico no momento decisivo para o treinador, né? Massa. Pois é, 3 zagueiros, muito bonito e tal, mas sem a dupla de volantes. O Alisson também não jogou ontem e vai voltar agora, está em fase de recuperação. Mas os 2 volantes aí com problemas. O São Paulo, de novo, com problemas no começo da temporada, mas pelo menos achou um time. E o Zubeldia, sincerão, fala também sobre isso. Cara, acho que é o primeiro passo de um treinador extremamente inteligente, né? O Zubeldia é muito inteligente, ele é um treinador que sabe os limites dele, as limitações que tem, sabe onde está, com quem pisa. Quando eu comecei a ver aqueles posts do presidente de São Paulo abraçando o Zubeldia lá no banco de reservas, vocês viram isso? Lá no CT do São Paulo, depois ele rumo a São Bernardo, eu falei, se perder, já começa aquele abracinho, né? Sabe aquele abraço? Ai, meu Deus. Então, assim, cara, o Zubeldia, para mim, hoje, na minha escala aqui, é o último dos problemas do São Paulo. São Paulo tem problema de elenco, né? Porque, que maravilha, né? O campeonato estadual glorioso. Tá aí o Alisson machucou, agora o Pablo Maia, Luiz Gustavo com fratura no dedinho. E não vai ter jogador para pôr ali, vai ter que Bobadilha e quem, né? Talvez tenha que trazer alguém da base. É complicado. E nesse modelo, 3 zagueiros e fecho, e não abro mão. Sabe? O importante foi ganhar, o importante é apresentar um bom resultado. Eu acho muito legal quando o treinador fala, olha, tem horas que as críticas são justas, tem horas que são injustas, e desta vez foram justas, porque o São Paulo vinha jogando muito mal, né? Jogando muito mal. E agora tem um desempenho bom, né? No último jogo, contra uma equipe boa, não foi uma equipe qualquer, que o São Paulo jogou e ganhou bem, né? Pôde poupar os seus jogadores pendurados, enfim. Deu certo, para o São Paulo deu certo. É a 6ª melhor campanha do campeonato estadual. É uma boa campanha, a 5ª, né? 19 pontos, o Santos tem 18. É uma boa campanha, tá quase 10 pontos do Corinthians, mas não importa. Está classificado na chave dele, com tranquilidade, com 2 rodadas de antecedência, vence o último jogo. Então, diante de todos os problemas que tem o São Paulo e o Zubeldia para administrar, porque tem outra coisa que pouca gente percebe, ou aliás, muita gente percebe, que é a seguinte, uma coisa, o treinador tem que toda hora falar, Vessa, segura aí que você vai receber daqui 15 dias, né? Tiras, espera aí, mais uma semana. O Arnaldo, segura um pouco mais. Quer dizer, trabalhar assim em time grande é muito complicado, né? Muito complicado. E ele tá, como eu disse, vou repetir, o Zubeldia é o último dos maiores problemas do São Paulo. Sei que o torcedor do São Paulo fica bravo comigo, alguns ficam bem irritados quando eu falo isso, né? Mas
é a minha visão. Acho que ele tem o elenco, ele tem jogadores na mão, né, que possa escalar. Agora, se o jogo for sábado, ele não tiver o Alisson e o Pablo Maia e o menino está com o dedo quebrado aí, como é o nome dele? Luiz Gustavo, e o São Paulo for eliminado pelo Novo Horizontino, a culpa vai ser dele, né? Evidentemente vai ser do Zubeldia. Mas analisar isso é nossa obrigação. Olha, vamos lá, Arnaldo. O Massini falou sobre a foto do Casares ali abraçado com o Zubeldia, juntos pelo São Paulo, que foi antes do jogo, né? Ele lá, o Belmonte, o Muricy, a turma lá. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Casares voltou a postar, não postava há muito tempo, muitos dias, e aí voltou a postar, né? Desse negócio que o Casares, que o Massa falou aí. Meio que um abraço ali no Zubeldia e tal. No meio desse caminho aí, pintou o nome de Fernando Diniz. E aí, explica pra nós. Se você broxou alguma vez antes de tomar... Bom, vamos lá. O Zubeldia tem uma característica, o Massini falou da inteligência, né? Tem técnico, e a gente já viu vários, são vários exemplos, que ainda mais sob pressão, a cada entrevista fica mais encrencado. Morre pela boca. Vários. Inclusive, no São Paulo, recentemente, o Rogério Ceni e o Carpini. No São Paulo. O Zubeldia, cada vez que ele fala, ele fica menos enforcado. Porque ele é muito inteligente. E mais, ele não expõe ninguém. Ele mata tudo no peito. Né? Então ele não expõe nem jogadores, nem direção. Então fica complicado matar o Zubeldia pela boca. Né? Só os resultados ou falta dele podem matar o Zubeldia. Ele jamais vai morrer pela boca. Esse aí, olha, você pode... Até o Abel é mais destemperado, só que ele tem lastro. Né? O Zubeldia, e ele, de fato, ele transmite sinceridade. Isso pega para o torcedor também. O torcedor pode gostar do carrinho do Zubeldia, dele comemorando, e acho que isso, do envolvimento, mas também de como ele comanda um time que o Massini descreveu bem, em que os jogadores não ganham em dia, em que ele não tem contratação indicada para realizar e tudo mais. Então, o Zubeldia, ele consegue, eu acho que sustentar muitas vezes pelo discurso, mais que pela prática. Ontem teve as duas coisas, teve o discurso e teve a prática. O time jogou bem, né? E se classificou. A questão do Diniz, aí que tá. Você vê como é que o São Paulo funciona hoje. O Massini e o Vessone vão dar risada. O Júlio Casares almoçou com o empresário do Diniz na sexta-feira, certo? E aí começou, enquanto nós estávamos aqui no G4, o Casares estava almoçando com o Juliano Bertolucci. Só que o Juliano Bertolucci, ele não é só o empresário do Diniz. Ele é o empresário do Oscar, é o empresário do Cédric. Como é que foi a contratação do Cédric? Alguém lembra? Ô, Júlio, por favor, coloca o menino aí para entrar em forma, se vocês acharem interessante. E, de fato, tem se mostrado até interessante. Seria a segunda, Sabino e Cédric. Tá jogando bem o Cédric. Mas, enfim. Mas foi assim que foi a contratação. E mais, Tironi. O empresário do Diniz, o empresário do Cédric, o empresário do Oscar, ele é uma espécie de parceiro comercial do Casares em tempos bicudos. E isso é muito comum, porque ou você faz alianças com alguém, e os empresários do futebol são os caras que têm o dinheiro sobrando, que pode dar um adiantamento. As contrações das dívidas, que o Vessone está careca de saber. O Melo quis romper com todos os empresários, todos foram para a FIFA, ele tá ou ele compõe, ou ele vai ser executado. Mais ainda, o Bertolucci tem relações muito próximas com o tal grego Marinakis, que é o candidato a comprar a base do São Paulo. Então, o Massini adora esses almoços que você tem que comer pouco e falar muito. Nesses almoços,
O Diniz talvez não fosse o do cardápio, nem a entrada, nem o prato principal, nem a sobremesa, mas o fato do presidente do São Paulo estar com... E aí se constrói uma narrativa que seria, né, num aspecto, talvez essa onda Diniz tenha reforçado, por incrível que pareça, o Zubeldia. Pelo modo que ela surgiu e pela rejeição que a torcida do São Paulo tem em relação ao Diniz. Me parece óbvia, né? Não precisa nem ser muito... E ainda teve essa vitória e tudo mais. Mas é como o Massini falou, se o São Paulo não passar do Novo Horizontino e morrer na mesma fase em que foram demitidos poucos dias depois, Carpini e Rogério Ceni, é bem provável que o São Paulo troque o técnico. Não, mas me ajudem aqui. Os mesmos cartolas. Olha só, desculpa, Arnaldo, te interromper. Sei que online fica ainda mais chato, né? Que quando a gente está perto, junto um do outro, às vezes o olhar, a posição do corpo dá para você dar uma deixa, né? Mas vamos lá. Eu queria anotar aqui no meu caderno, que é um caderno raiz, assim, quais seriam os motivos? Nós quatro, então, somos dirigentes do São Paulo e vamos sentar à mesa, né? O Vessa é um pouco disciplinado e indisciplinado, ele senta na mesa, não pode, é à mesa, os quatro, desce daí, Vessa. E a gente vai decidir aqui os motivos para demitir o treinador do São Paulo. Quais são os motivos para demitir o treinador do São Paulo? Vamos lá. Eu vou dar um motivo, tá? Os últimos, fora esse do São Bernardo, os últimos 5 jogos que foram ruins, tá? Bem abaixo, ok? Esse é um motivo. Vocês podem me ajudar? Tem mais algum? Sim. Quais são os argumentos dessas pessoas? É inimigo da base, é outro. Esse é um ponto que eu ia chegar. A questão da base, ser inimigo da base. Esse negócio, para parte da torcida, esse carimbo aí tá colando, que ele não usa a base. Ontem, por exemplo, São Paulo ganhou 3-1 e tinha gente reclamando, por que pôs o Caleri e não pôs o Rian? Por que não sei o quê? Se não vai usar agora, vai usar quando? É um papo. Tá na conversa. Queiremos, como diria o Dorival, melhorar a gente ou não queiremos? Mas aí o inimigo da base é a direção, né? Ela pode até usar isso para esse clamor da torcida, mas de novo, quem cuida da transição da base do São Paulo profissional chama-se Muricy Ramalho, que é coordenador de Cotia e da Barra Funda. Então, essa transição, ela está pactuada com a direção do São Paulo. Enfim, mas tudo bem. Eu concordo, mas tem uma outra pergunta, independentemente de ser o Muricy ou não. É hora de usar os caras da base ou não é hora? Ou eu não deveria ter usado? Ou deveria ter usado mais? Acho que a discussão é essa. Mas o que você acha? Eu acho que poderia ter usado um pouco mais, mas isso não é motivo para o cara cair. Ok. Eu acho que poderia ter jogos que ele poderia usar. Agora não mais, agora é fase final, agora é cachorro grande mesmo. Outro jogo poderia usar, mas, repito, não me parece motivo para demitir o cara. Eu vou taxá-lo de inimigo da base, não acho que é o caso. Estamos na conversa e entendemos que 5 jogos ruins no estadual, ok, é um bom motivo, certo? É inimigo da base? Não, é verdade, mas poderia ter usado um pouco mais. Poderia, eu concordo, poderia ter usado um pouco mais. Vessa, você tem mais algum motivo ou acabou por aqui? Fala, Vessa, eu queria te ouvir, Vessa, sobre isso, porque o Vessa ele tem o olhar da torcida. O povo, isso. Mas o povo não ele tá tem contra umas o brechas. Não tá mesmo. Não tá, mas que ele deu as suas brechas ao longo da competição, ao longo da primeira fase, ele deu. Eu citei uma no começo do programa, que era aquele jogo meio inexplicável que o menino podia ter entrado o Rian Francisco um pouco, e ele não colocou. E aí a torcida enlouqueceu com ele, porque ele não fez uma coisa que era óbvia. Então, assim, mas que bom que no final, ele ao fazer um balanço da primeira fase, ele assumiu que ele também não foi perfeito, que ele também teve a sua parcela, só que é aquela coisa, ele falar isso, a gente sempre vai achar uma coisa legal e vai elogiar, mas os dirigentes, eles sempre têm muita resistência de assumir as coisas erradas que eles fazem
no futebol. Os caras fazem 1000 curvas e não assumem. O cara ao menos assumiu. Ó, eu sei que eu errei algumas coisas, vocês têm razão. Uma crítica ou outra eu não aceito, mas tem outras que são construtivas e eu vi que eu errei. E essa, por exemplo, de alguma outra escalação que poderia ter feito algo diferente em determinado momento, por circunstâncias, eu acho que isso ele fez. Ele não foi perfeito, longe disso. Teve aquela na Vila, que ele também, eu acho que dá uma vacilada durante o jogo, tenta trazer o Oscar para trás, e ali também talvez não tenha sido a melhor das decisões. Então ele assumiu, eu não fui perfeito, tive meus erros, e estou aqui assumindo. Eu acho que é um ponto positivo. Ele